Amados irmãos, irmãs, vamos orar para o Senhor nos conduzir nessa noite. É mais uma reunião da sua palavra. Amado Deus e Pai, no grandioso nome do teu Filho, é que nós mais uma vez viemos, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para conhecer mais da tua vontade em relação aos dias que nós estamos vivendo. Viemos aqui, Senhor, para que através da tua palavra nós venhamos ganhar não apenas conhecimento, mas discernimento. Nós necessitamos, Senhor, de maior discernimento da tua palavra. Nós necessitamos, Senhor, de que esta palavra nos fale à tua mente, que esta palavra, como colírio, possa curar a nossa visão, os nossos olhos, que nós venhamos conhecer a tua vontade para esse tempo. Que esta palavra, Senhor, venha nos dar iluminação espiritual, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Então nós queremos, Senhor, andar segundo a luz da tua palavra. Nós não queremos andar segundo o nosso conhecimento, nós queremos andar segundo o teu conhecimento. Nos ajuda, Senhor. Pai, no nome de Jesus, vem nos ajudar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O meu desejo nessa noite é poder ajudá-los a compreender, à luz da palavra do Senhor, sobre o cenário profético que nos cerca. Este cenário, esse momento, esse tempo, esta hora que nós estamos vivendo. É muito importante que nós saibamos, à luz da palavra de Deus, entender este momento. Já há alguns meses, nós estivemos estudando sobre as 7 trombetas. Dentro do assunto das 7 trombetas, nós vimos algumas palavras adicionais, como por exemplo, o paradoxo dos capítulos 13 e 14 de Apocalipse. Nós vimos também sobre a casta que nos rodeia. Nós vimos também sobre, nesse assunto dessa casta, a importância de discernir a casta. Nós vimos o capítulo 8 do livro do profeta Daniel. Vimos com detalhes ali, especialmente aquelas nações que são descritas neste capítulo e o lugar que elas ocupam neste cenário atual. Assuntos importantíssimos. Nós vimos a plataforma do governo do anticristo baseado no capítulo 13 de Apocalipse. E hoje nós vamos entender um pouco ainda sobre este cenário profético atual. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7 e o versículo 2. Também vi outro anjo que subia de onde sai o sol, e tinha o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora concedido fazer dano à terra e ao mar. Aqui nesse versículo 2, eu quero que vocês observem esta frase: também vi outro anjo que subia de onde sai o sol, da terra do sol nascente. Essa frase, irmãos, por favor, quero que vocês se detenham nela, porque ela é muito importante. Essa frase, ela não consta no texto original. No texto original, nós temos a palavra Anatólia. Muito importante isso. Então faça essa correção, porque nós vamos precisar, não aqui, mas pelo menos em outras passagens, fazer uma correção para nós entendermos aquilo que o Senhor quer nos falar. Meus irmãos, se você estuda sobre a Anatólia, você vai descobrir que a Anatólia
é a Turquia. E o nosso assunto, de maneira particular, é compreender o papel da Turquia dentro desse contexto mundial, dentro deste momento que nós estamos vivendo. Nós, os cristãos, nós temos o dever de estarmos atentos, de perceber o que está acontecendo. Não precisamos ficar obcecados por notícias e nem ficar criando fantasias com as notícias. O que nós precisamos é conhecer a palavra de Deus. O que está acontecendo é que muitos cristãos, eles estão completamente divorciados, separados, distantes da palavra de Deus. E quando nós estamos distantes da palavra de Deus, nós podemos ser, neste exato momento que estamos vivendo, ser tomados por aquilo que não é a palavra de Deus, que tem um disfarce dela. O chamamento do Senhor é para que nós nos voltemos com a nossa mente, com o nosso coração para a sua palavra, e entender de maneira clara. Não é fazer prognóstico, ficar fazendo previsões, é simplesmente buscar na palavra de Deus o conhecimento da revelação da mente de Deus para esse tempo final. Não tem nada acontecendo de maneira aleatória, tudo está acontecendo conforme a palavra profética de Deus. Então você vê uma notícia, como por exemplo, a Turquia derruba um caça russo. Uma notícia dessa maneira, como aconteceu semana retrasada, se eu não estou enganado. Um caça russo invade o território da Turquia e a Turquia abate este avião. Isso cria um transtorno diplomático. Ora, nós sabemos que na região do Iraque e na região da Síria está acontecendo uma terrível guerra. Por um lado, os Estados Unidos e outros países da Europa, eles dão apoio para que alguns revolucionários, ou para que haja uma guerra civil na Síria, e que o governo da Síria seja derrubado. Por outro lado, nações como a Rússia apoiam o governo da Síria contra esses rebeldes. Aparentemente, nós estamos vendo uma guerra civil na Síria. Mas, por outro lado, não temos só uma guerra civil na Síria. Existe um grupo sunita, que é chamado ISIS, que tenta enfraquecer o governo da Síria, mais do que ele já está, e também do Iraque, mais do que também já está, para que ali ele possa formar um governo com um califado. Vou entrar em detalhes depois sobre isso, se for possível, é claro. Porque este é um dos grandes projetos mundiais do islamismo. Porque, meus irmãos, precisamos ver tudo isso à luz da Bíblia. Porque nós temos argumentos bíblicos sólidos para entender todo esse cenário que está diante de nós. O cenário da guerra na Síria, no Iraque, o grande despertamento muçulmano através dos sunitas, para que haja a restauração deste califado. Nós precisamos entender que existe substância bíblica suficiente para nós entendermos essa convulsão social que está ocorrendo na Europa, porque cada um desses itens forma a plataforma do governo do anticristo. É importante que o mundo esteja em convulsão, porque se você olha para o mundo hoje, para os seus líderes, você consegue enxergar um que nos traz segurança, um que nos mostre um caminho ou o caminho, algum que tenha uma ideia sólida para poder recuperar a paz mundial, para recuperar a economia mundial. Nós não temos. Para resolver os problemas de conflitos econômicos, diplomáticos, nós não temos. Nós não temos.
Então hoje, eu quero falar sobre a Turquia, porque ela é uma peça muito importante. Muito importante. Porque se você olhar, tanto geograficamente, você vai ver que a Turquia, ela funciona como que um escudo para Israel. Por questões diplomáticas, políticas, nós sabemos hoje e também econômicas, porque a Turquia almeja um bem muito especial em Israel hoje, que é o gás. Israel tem um acordo com a Turquia, já esteve abalado, mas hoje está mais consolidado. E, consequentemente, a Turquia, que nós vamos entrar em detalhes, mas é importante você saber que mais de 90% da população da Turquia é muçulmana. Entenda isso, irmãos. Eu gostaria que vocês captassem cada frase que eu falar aqui para vocês entenderem esse cenário. Mais de 90% da população da Turquia é muçulmana. A Turquia, ela se encontra especialmente naquela região da Ásia, Europa, que no passado foi conhecida como a Ásia Central, e ali já se instalou um dos maiores impérios mundiais, o Império Otomano. E quando você olha desde trás, você vai ver que tem uma história que ela vai se fundindo ali, desde os descendentes de Esaú, que depois vai habitar naquela parte da Jordânia, Petra, aquela parte de Petra, e ali, aqueles descendentes de Esaú, eles se misturam com os nabateus. Alguns acreditam que a palavra nabateus é a mesma palavra nabaiote no Antigo Testamento. Não quero entrar aqui no mérito dessa discussão, que para mim ela não, neste momento aqui, neste contexto, ela não é importante. Mas quando você estuda a história, especialmente dos descendentes de Esaú, os descendentes de Dumá, aí depois você vai chegar ali na região de Petra, região da Jordânia, e ali se fundem com os nabateus. Depois os nabateus são tomados, enfraquecidos pelo Império Romano. Depois esse império ele é dominado, aquela região é dominada pelos otomanos. Aí os otomanos turcos, eles vão para essa região da Ásia Central, especialmente onde está a Turquia. Estou falando isso aqui de maneira muito superficial. Então você tem que conhecer pelo menos essa parte da Bíblia, porque nós temos uma profecia lá em Isaías 21, quando diz assim: encargo de Dumar, gritam-me de Seir. Está vendo aqui? Região de Esaú. Guarda a que hora estamos da noite. Guarda a que horas. Então você vai entendendo que é uma profecia chamada encargo de Dumar. Mas sem entrar em muitos detalhes, eu quero me concentrar aqui, a partir desse ponto que nós lemos, e entender o que significa a Anatólia, a Turquia. É muito importante isso, irmãos. Eu não estou vendo muitas coisas, sinceramente não estou vendo, a olho nu. Mas dentro de mim, vendo o que já está acontecendo e vendo o que a Bíblia diz, eu tenho uma interrogação que pulsa no meu coração sobre a Turquia como uma peça importante desse quebra-cabeça profético atual. Porque ela é uma nação importante. Ela é uma nação que tem um pacto com Israel, uma aliança com Israel, mas ela é muçulmana. Consequentemente, ou historicamente, ela precisa ser inimiga de Israel, mas ela não é. Porque desde a Primeira Guerra Mundial, quando a Turquia, ela deixa os seus princípios de califados e assume uma postura mais ocidental, aproxima dos países da Europa e dos Estados Unidos, e ela vai se afastando das suas raízes. Isso é muito importante, irmãos. Eu quero que você observe isso com muito cuidado. Porque ela se afastou desde a Primeira Guerra Mundial, e a Turquia, ela passa a adquirir uma personalidade, politicamente falando, mais parecida com a Europa e com o Ocidente.
e de alguma forma ela se torna uma antítese, uma afronta, melhor colocado assim, uma afronta para os demais países muçulmanos. Você sabe que o islamismo, os muçulmanos, eles possuem mais de 1 bilhão de adeptos no mundo. É a religião que mais cresce. Então preste atenção. Então hoje, olhe para a Turquia. Ela está mais próxima do Ocidente do que do próprio Oriente, mas ela está ali, na Ásia Central, um país muito poderoso, um país muito forte, e está neste exato momento tendo um conflito com a Rússia, um conflito diplomático. Nós não sabemos ainda, irmãos, qual será o resultado disso, mas sabemos que tudo caminha como sinal para nós. Eu vou deixar esse ponto aqui de lado, vou ler vários textos com vocês, depois eu volto falando. Se não terminarmos hoje, nós vamos continuar na próxima quinta. Deixe-me mostrar para vocês, especialmente aqui no Novo Testamento, nós não vamos olhar Daniel 8, não vamos olhar Ezequiel capítulo 38, onde nós encontramos menções da Turquia. Mas é um dos países que também tem uma grande ênfase na Bíblia Sagrada, a Turquia. Assim como eu disse para você no estudo sobre o Iraque e Israel. O primeiro país mencionado na Bíblia é Israel, o segundo é o Iraque, e que aparece com diversos nomes diferentes. Da mesma maneira a Turquia, só que tem um detalhe. Quando você toma essa palavra Anatólia, que está aqui no versículo 2 do capítulo 7 do livro de Apocalipse, não é terra onde sai o sol, terra do sol nascente, é Anatólia, assim que está no texto original. Você vai encontrar outras passagens aonde ocorre esta mesma palavra Anatólia. Vamos caminhar por elas rapidamente, por favor, para que eu possa mostrar para vocês o peso da palavra Anatólia ou da Turquia no Novo Testamento. Por favor, vem comigo aqui em Mateus capítulo 2, vamos começar aqui, Mateus capítulo 2. Está assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente. Essa palavra Oriente, ela não está no texto original, ela está Anatólia, Turquia. A palavra aqui é Turquia. Se vocês quiserem, os que tiverem aqui Bíblia Online, que tiver o Strongs, tiver uma ferramenta mais profunda de pesquisa, vocês podem olhar, vocês vão encontrar a palavra Anatólia. Irmãos, Anatólia é Turquia. Aí diz assim, magos do Oriente. Então, nós temos essa menção. Olha o versículo 2. Dizendo, onde está o que nasceu o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente. A palavra aqui novamente, Anatólia. Eles viram a estrela na Turquia. Está vendo? Versículo 9. E depois de ouvirem depois de ouvir o rei, se foram, e eis que a estrela que viram na Turquia, na Anatólia, ia diante deles. Mateus capítulo 8, versículo 11. E vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Essa palavra Oriente, mais uma vez, no texto original é Anatólia, Turquia. E se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Pode ser que seja uma menção genérica, mas está aqui. Agora vamos outros textos. Lucas capítulo 13. Mas é o mesmo texto aqui, ele vai dizer, muitos virão do Oriente, mesmo texto. Vamos, por favor, vamos excluir esse texto aqui de Lucas 13, vamos para Mateus capítulo 24.
Essa passagem é muito importante. Porque assim como o relâmpago sai, olhe bem, do Oriente, a palavra aqui, como já disse, repito, é Anatólia, e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, se nós formos tomar esse texto do pé da letra, o que ele está dizendo? Que a Turquia é um sinal para a vinda do nosso Senhor Jesus. Estão vendo? Eu apenas estou dizendo para vocês, se tomarmos esse texto no pé da letra, é isso que ele está dizendo. Então, esta nação, ela tem um significado profético. Eu estou mostrando apenas algo ainda bem periférico. A gente vai ver outras coisas sobre esta nação no Novo Testamento. A Turquia. Por favor, Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as águas deste se secou. Então nós sabemos que a região do Eufrates aqui é uma menção do Iraque. Aí diz: e as águas deste se secou, para que fosse preparado o caminho para os reis do Oriente. A palavra que mais uma vez, Oriente, é a palavra Anatólia, Turquia. Ok? Deixe-me mostrar outros argumentos que chamam a minha atenção. Talvez vocês possam achar que eu estou forçando alguma coisa, estou delirando em torno de uma palavra, mas deixe-me mostrar alguma coisa para vocês. Meus irmãos, quando você abre o livro de Apocalipse, quando você abre o livro de Apocalipse, os dois, por que não dizer, desde o versículo 20 nós podemos falar isso. Então, se nós podemos fazer isso desde o do versículo 20 do capítulo 1, então conclui-se que do capítulo 1 até o capítulo 3 de Apocalipse, o que acontece ali tem a sua forte conotação em que lugar? Turquia. Porque aquela região da Ásia Menor é a região da Turquia. Entendam isso. Aquelas 7 cartas igrejas da Ásia, meus irmãos, está na Turquia. Isso é muito importante, é muito interessante isso. Aquela região de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, toda aquela região da Turquia. Significa, o livro de Apocalipse, ele se abre para nós, mostrando ali a situação espiritual daquelas igrejas que estavam na Turquia. Então o livro de Apocalipse se abre para nós na Turquia. Estão vendo? Se você estudar, são 21 cartas apostólicas. Escute que coisa interessante. No Novo Testamento nós temos 21 cartas apostólicas. Dessas 21, 11 foram escritas aonde? Turquia. Estão entendendo? Se você estudar o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 8 para frente, a maior ênfase da história de Atos dos Apóstolos, sabe onde é que ocorre? Turquia. Quando a Bíblia fala de Ponto, Bitínia, são regiões da Turquia. Veja, irmãos, não é tudo isso muito curioso? Muito curioso. Porque tanta ênfase sobre este país na Bíblia. E aí nós encontramos uma profecia aqui no capítulo 7, versículo 2. O Senhor fazendo uma referência. Nós sabemos que esse versículo 2 do capítulo 7 de Apocalipse é uma declaração extremamente profunda. Extremamente profunda. Porque, meus irmãos, voltemos aqui, por favor, voltemos aqui. Está assim: também vi outro anjo que subia de onde saiu o sol, da Anatólia, da Turquia, e tinha o selo do Deus vivo. Este é um versículo que fala de uma profecia de maneira muito profunda. E ele clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles que foram concedidos fazer dano à terra e ao mar. Então, quantos anjos nós temos aqui? Olhe bem, outro anjo, e clamou em grande voz aos 4 anjos. Então haviam 4 anjos, e você sabe muito bem que esse capítulo 7, ele é um ponto importantíssimo
para nós entendermos o sexto selo, o sétimo selo e as 7 trombetas. Porque esse capítulo ele surge a partir de, como uma resposta ao versículo 17 do capítulo 6, quando o Senhor está falando algo muito, mas muito importante, irmãos. Na abertura do sexto selo, versículo 12, diz que vai haver um grande terremoto, com proporções gigantescas, e diz a Bíblia, que quando o Senhor determinar a abertura deste selo, diz que os grandes, os poderosos, eles vão sair gritando e correndo, e dizendo aos montes: caí sobre nós, livrai-nos da ira de Deus e do Cordeiro. Aí diz assim: quem poderá estar em pé? Quem vai subsistir? Este é o versículo 17. Aí nós vemos o capítulo 7, irmãos, uma linda composição profética para responder essa pergunta, para introduzir o assunto das 7 trombetas, para revelar o caráter da igreja nesse tempo final, para mostrar-nos o que vai de fato acontecer com este mundo, e a diferença daqueles que terão a marca do anticristo, a marca da besta, e daqueles que terão o selo de Deus. Muito importante esse capítulo. Temos que ler com a ajuda do Espírito Santo, para ganharmos a sua revelação. Então esse versículo 2 ele é muito importante. Observe bem, porque nós sabemos que a primeira trombeta será uma chuva de granizo. A segunda trombeta, dano sobre o mar. A terceira trombeta, dano sobre as fontes das águas, sobre os rios. A quarta trombeta, dano sobre o sol, sobre a lua. Aí depois nós teremos a quinta trombeta, quando do abismo surgirão espíritos malignos, que virão não para matar os homens, mas para trazer dano, virão para poder trazer angústia, e diz que estes provocarão dores como as dores da picada do escorpião, serão como que gafanhotos. Então se você pega a palavra gafanhotos, porque é uma chave para interpretar esta quinta trombeta, aí você vai para Joel 1,4, que vai falar daqueles 4 gafanhotos, e quando você lê essa profecia da quinta trombeta, você sabe que isso fala de uma terrível e profunda crise econômica mundial. E olhe bem, dentro do contexto dessas 4 trombetas que passaram, o mundo vai entrar numa terrível convulsão econômica, social. Isso some-se as grandes devastações e destruições que vão compor esse cenário mundial. As pessoas estarão em desespero, procurando a morte e não vão encontrar. Então eu quero que você note isso. E na sexta trombeta nós temos a primeira fase da batalha do Armagedon. Agora, por favor, na sétima nós temos desde o capítulo 10 de Apocalipse até o capítulo 22, porque nos dias da voz do sétimo anjo abarca todos esses acontecimentos. Mas paremos aqui. Eu quero que vocês notem que o Senhor está dizendo sobre os 4 anjos, porque Ele está falando aqui de 4 trombetas. Dessas 4 trombetas, irmãos, elas são muito importantes para nós entendermos a profecia. Esse versículo 2 aqui, ele está falando especificamente de 4 trombetas. Esses anjos, eles vão tocar essas 4 trombetas, porque nós podemos dividir, e nós fizemos isso em um dos estudos. Nós entendemos, procuramos entender pela mente do Espírito Santo o número 7 como destaque dos acontecimentos proféticos. 7 cartas às igrejas da Ásia. Então você vai ter que entender o número 4, ou 4 igrejas, depois as 3 últimas. Então sempre você vai dividir o número 7 dessa forma. Você vai entender as trombetas, as primeiras 4, depois as 3 últimas, porque essas 4 aqui é que ele está fazendo essa referência. Mas irmãos, onde é que está o ponto importante aqui? É que o Senhor quer nos mostrar a Turquia, e que esses primeiros acontecimentos, antes que eles ocorram, 2 coisas Deus quer chamar a nossa atenção. Primeira delas, sobre este país. Então ele já entrou, ele não estava,
Havia uma crise na Síria, crise no Iraque, sempre crise entre Israel e aquele mundo palestino ali, mas a Turquia intacta, seguindo na sua economia. A Grécia entrou em colapso, mas a Turquia, e agora de repente, irmãos, a Turquia começa a entrar no cenário mundial. Eu quero que vocês observem isso, eu não estou forçando ninguém a nada, e nem forçando a palavra de Deus. Agora essa nação entra. Aparentemente não é um grande acontecimento, você pensava, foi apenas um caça que foi abatido, 2 pilotos atingidos. Então o estrago em vista do que está acontecendo na Síria e Iraque é mínimo, porém isso fere o orgulho de uma nação que tem provocado alguns acontecimentos terríveis. A Rússia, porque ela apoia algumas guerras, é um país, uma grande potência mundial, e você sabe muito bem que a Rússia, ela é ligada ao Irã, ela é ligada ao governo da Síria, e você sabe muito bem que isso aqui se forma um bloco anti-americano, anti-ONU, anti-Europa, anti-Estados Unidos. Então nós temos que olhar dessa forma, irmãos. Nós não temos que ficar procurando coisas, não. Nós temos que ir naquilo que é óbvio, naquilo que é possível. Então, se você tem essa visão e você olha, a primeira coisa que o Senhor diz para nós, olhar para essa nação. Este é um ponto. Antes das trombetas, essa nação vai entrar em grande ascensão. E segundo, aquele que está no livro do profeta Malaquias, livro que nós estudamos, nós vimos ali as demandas de Deus naquele livro, e na conclusão daquele livro, o profeta diz assim: e vereis outra vez a diferença do que serve a Deus e do que não serve. E esse versículo 2 ele mostra isso. Aqui no livro de Apocalipse você vai ver claramente a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Esse capítulo 7, ele mostra isso para nós, porque aqui nós temos um número profeticamente representativo e de grande significado, os 144 mil. Esse livro nos fala da completação máxima da obra do Filho de Deus, e aqui neste ponto, irmãos, nós começamos a ter um vislumbre maior dessa profecia, porque o Senhor está nos mostrando uma nação que está entrando em ascensão, e consequentemente nesse tempo final, onde todas as coisas estão caminhando para que o anticristo se manifeste, mas também para que Cristo volte para os seus. Então, quando todas essas coisas estão se caminhando, Deus está nos falando que essa nação vai entrar em ascensão, mas também será conhecido aqueles que têm o selo de Deus, e que nenhuma gota do juízo de Deus cairá nessa terra sem que primeiro Deus tenha os seus selados. E nós sabemos, irmãos, que este selo não é uma coisa tão simples de se falar, porque estes selados, eles não estarão aqui simplesmente para serem protegidos, porém eles serão grandemente usados por Deus, porque estes selados são aqueles que Deus trará sobre suas vidas um grande avivamento antes da volta do nosso Senhor. Irmãos, como diz o Salmo 80, quando o salmista ora e pede para Deus visitar a sua vinha, Deus vai visitar a sua vinha antes da sua volta. A igreja dele, esta que está sendo selada, esta que tem a característica visível, tanto exterior como interior, do selo de Deus, ela terá uma grande visitação. Esta igreja, ela será constituída, e ela está sendo reivindicada para uma vocação celestial elevada, mas está sendo constituída de filhos maduros. Por isso, irmãos, eu creio que esta é a razão de Deus abrir o livro de Apocalipse para nós, de Deus começar a mostrar algo tão especial, você poder olhar para o jornal e olhar para a Bíblia, e ver que as coisas configuram. Então veja, esta é uma nação muito importante,
Esta é uma nação fundamental para esse tempo. Deixe-me mostrar algo para vocês aqui. No meu argumento sobre a Turquia, a importância e o lugar que ela ocupa nesse cenário profético. Você se lembra que quando Deus julgou o mundo nos dias de Noé, e o Senhor diz para nós, lá em Mateus 24, primeiro ele diz, o dia e a hora ninguém sabe, depois ele diz assim, mas como foram os dias de Noé? Então os dias nós sabemos. Sabemos que os dias de Noé têm muitas particularidades, algumas nós já vimos, outras nós não vimos ainda. E essa é uma das particularidades que nós não vimos. Você se lembra que depois que Deus destruiu todos aqueles, julgou aquele mundo perverso, aquele mundo iníquo, a arca, ela pousou em um lugar, você se lembra? Ela pousou no Monte Ararat. Aonde é o Monte Ararat? Na Turquia. Significa, ali, Deus começa, ou recomeça com o homem. Então veja, irmãos, ali no Ararat, na Turquia. Então, vai juntando essas peças, vai vendo os detalhes, vai vendo o lugar que este país, ele se ocupa, ou ele ocupa no cenário bíblico e no cenário profético. Então, quando nós olhamos para o cenário bíblico, nós vemos abundância. Um exemplo, por exemplo, para vocês aqui, Ezequiel capítulo 38, veja aqui, Ezequiel 38, versículo 6, Gomer, Ezequiel 38, 6, e todas as suas tropas. Nós já falamos sobre esse capítulo, mas eu quero fazer apenas referência a esse versículo 6. Nós já falamos aqui do versículo 5, quando tem Pérsia, que é o Egito, que é o Irã, Cus, que é a Etiópia, Put, que é Líbia. Está vendo o versículo 5? Aí diz assim, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma. Sabe essa Togarma aqui? É a Turquia. Meus irmãos, coloque tudo isso na sua Bíblia. Coloque, escreva aí. Vai ser tão bom para você entender. Então, Turquia, está vendo aí? Deixe-me ver um outro texto aqui no capítulo 39. Está assim, versículo 2: E te farei dar meia volta, e te conduzirei, e te farei subir das mais remotas partes do norte. Nós sabemos que haviam várias nações que constituem o norte de Israel. Isso aqui é uma palavra que o Senhor está dando para o seu povo, essas partes do norte. Ele diz assim, e te trarei sobre os montes de Israel. Então, aqui, uma das nações que constitui as partes norte de Israel é a Turquia. Então vamos lá. Nós já vimos aqui várias questões e temos pouco tempo aqui. Agora, qual a relação da Turquia com o ISIS, ou Estado Islâmico? Qual a relação? O que existe de importante dentro desse cenário? Eu creio que não é novidade para ninguém sobre o Estado Islâmico. Porque o que nós temos visto nesses últimos anos acerca deste grupo extremista islâmico é algo que eu acredito que na nossa geração ainda não foi possível se ver. Tamanha maldade, crueldade. Eu até aconselho as pessoas não ficar olhando muito para isso, porque você pode ser tomado aí de uma angústia, de uma tristeza, porque o que este povo faz, a capacidade que eles têm para prosperar o mal, a iniquidade, a perversidade, não se compara a ninguém, irmãos, a nenhum outro grupo. Quando nós pensamos na Al-Qaeda, de Bin Laden, é como se a Al-Qaeda fosse o jardim da infância do terrorismo em relação ao ISIS, ao Estado Islâmico. Então vamos compreender um pouco sobre isso aqui. Irmãos, a Turquia era sede do quarto e último califado, que foi abolido em 1924, logo após a Primeira Guerra Mundial.
Então, qual é o propósito do ISIS? Então, foi na Turquia que se encerrou o último califado, em 1924, após a Primeira Guerra Mundial. E daí por diante, a Turquia, como eu já disse para vocês, ela buscou uma forma de regime político, econômico, que estivesse mais próximo do Ocidente, diferentemente de todos os países muçulmanos do Oriente. O objetivo do ISIS é restaurar este califado. O objetivo do ISIS é fazer com que aquela mesma prosperidade mundial que havia do califado antigo possa ocorrer nos nossos dias. E para que isso seja alcançado, eles não têm respeitado nada e nem ninguém. Eles estão destroçando a Síria, o Iraque, e falo para vocês, o grande objetivo deles é entrar na Turquia. Porém, o governo turco não é como o governo da Síria, e nem tampouco como o governo do Iraque. É um governo sólido. É um governo que tem fortes relações com os Estados Unidos e também com os países da Europa. O exército turco é muito mais poderoso. Então vamos entender um pouco sobre esse califado. O califado, ele é governado, e é isso que eles querem, pela lei, pela Sharia. A Sharia é o pensamento, ou ela descreve os pensamentos, as mensagens de Maomé, e eles interpretam esses pensamentos, essas leis, bem restrita mesmo. E existem muitos acontecimentos que eles fazem isso baseado nesta lei. E eles querem fazer com que essa lei governe e impere nesse califado. Como que, por exemplo, como que funciona isso? À medida que eles vão entrando em alguns lugares, e eles descobrem ali moças, virgens, eles tomam aquelas mulheres para os seus soldados, porque os soldados podem possuir quantas virgens eles quiserem. Eles não respeitam princípios de família, eles não respeitam mulheres, eles não respeitam crianças. Para que eles façam tanto esse califado, como essa lei, a Sharia, prosperar, eles fazem com que até mesmo as crianças desenvolvam um caráter terrorista, cruel, mau contra o inimigo. Isso quer dizer, quem não está debaixo da Sharia, quem não está debaixo desse califado, constitui-se o inimigo do Islã. Este é o pensamento deste califado do Estado Islâmico. Quando Maomé morreu em 632 depois de Cristo, seus dois sogros tentaram fazer com que os princípios de Maomé, ou a dinastia, pudesse prosperar. Então, quando você estuda um pouco sobre a história da sucessão de Maomé, eles conseguiram fazer com que isso prosperasse até por volta do ano 644. Até que um dos sobrinhos de Maomé, e a luta, a guerra, começa ali entre eles mesmos. Eles começam a se matar, eles começam a se autodestruir. Então você vai vendo que esse califa, ou esse califado, que tinha como propósito suceder o profeta Maomé, se tornar o chefe do mundo muçulmano, prospera ali até o ano 644, quando começa uma intensa luta pelo poder. E é dentro dessa luta sucessória da própria família de Maomé, os seus sogros, os seus sobrinhos, é que eles começam a se dividir. E os muçulmanos, que hoje são divididos por sunitas e xiitas, o Estado Islâmico são muçulmanos sunitas. Então, quando você estuda a história,
você vai descobrir que a divisão começa aqui, nessa linha sucessória de Maomé. E o objetivo do Estado Islâmico é recuperar isto. Que seja alguém ligado à família de Maomé, ou mesmo dentro do discipulado de Maomé, um dos seus discípulos, alguém que seja herdeiro ou dessa sucessão de Maomé. Esse é o objetivo do Estado Islâmico, porque eles querem se estabelecer no mundo como uma grande potência, como foi os muçulmanos no passado. Então a situação não é tão simples, irmãos. Escute, a situação não é tão simples. A grande pergunta que o mundo faz: como que o Estado Islâmico é mantido? Quem sustenta, subsidia o Estado Islâmico? Como? Eles conseguem ter armas. Dizem que nesse último ano eles conseguiram regimentar um exército de 50 mil homens. Mas é muito pouco se você pensar numa potência como os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos e as grandes potências europeias não conseguem destruir o Estado Islâmico? Porque eles têm um princípio, que é o princípio da Al-Qaeda, é funcionar em células. Eles promoveram agora, e o mundo não conseguiu enxergar isso, mas eu sei também que é difícil enxergar. Eles promoveram uma grande convulsão social na Europa, expulsando as pessoas de suas casas. Eu te falo, quantos terroristas estavam infiltrados naquela convulsão social? E eles entraram na Europa. Eles entraram na Alemanha, na França, na Inglaterra, e este é um dos poréns, porque algumas nações europeias são resistentes a esta grande avalanche de imigração. Por outro lado, o mundo também não pode fazer vista grossa, porque quantas mulheres, crianças inocentes tem ali? Eles não conseguem filtrar. E o que aconteceu? Aconteceu que muitos terroristas entraram. Nós vimos um acontecimento agora na França, mas este é um de muitos outros que infelizmente irão acontecer. Não adianta, irmãos. Eu falo para vocês, dificilmente as grandes potências vão conseguir parar o Estado Islâmico. Mas mesmo que eles tenham êxito, o problema não vai terminar. O problema não vai terminar. Porque essa violência no mundo, essa desestabilidade da segurança, faz parte do próprio cenário profético que constitui a plataforma do governo do anticristo. Na verdade, isso só vai acontecer quando o anticristo assumir o governo deste mundo, porque o objetivo da mão do inimigo por detrás de tudo isso, mas não sobre a mão de Deus, debaixo das mãos de Deus, é claro, é que os governos deste mundo entrem numa profunda desestabilidade, para que um único homem assuma com estabilidade e força e recupere a estabilidade da paz mundial. Mas nós sabemos que isto tem um propósito muito pior do que o que está acontecendo, especialmente para a nação de Israel. Então, meus irmãos, quando você vai vendo tudo isto, você vai vendo este califado através do Estado Islâmico, e você sabe que para que ali do Iraque, ali da Síria, eles possam atingir Israel, eles vão ter que passar pela Turquia e também pelos Estados Unidos. Nós sabemos que a nação de Israel é uma nação privilegiada do ponto de vista espiritual, porque essa nação, ela tem a bênção de Deus, e Deus abençoa aquelas nações que abençoam Israel, como a Turquia, como os Estados Unidos. Nós sabemos que essas nações são nações prósperas, e sabemos também que Deus que tem permitido isto, porque Israel está cercado por inimigos. Porém, no tempo em que o anticristo vier, nós sabemos que os judeus, e quando as trombetas começarem a tocar, a nação de Israel,
ela volta para aquele cenário que foi falado no último estudo, sobre as 70 semanas de Daniel, aqueles últimos 3 anos e 6 meses, e aqui a nação de Israel vai sofrer muito. Agora, meus irmãos, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, tenho procurado falar de maneira bem panorâmica, é para que nós tenhamos os nossos olhos abertos, para que nós não estejamos em trevas, e sim que nós estejamos na luz, para que nós não venhamos ver as notícias e ficarmos espantados, como se nós não soubéssemos o que fazer, como se nós não soubéssemos o que orar, como se nós fôssemos pegos de surpresa. Meus irmãos, nós não vamos ser pegos de surpresa se nós formos atentos à palavra profética. Nós não seremos pegos de surpresa se nós formos atentos àquilo que o Espírito Santo está nos mostrando. Acontecimentos estão diante de nós, então nós não temos que entrar no espírito do mundo, no espírito de compaixão do mundo. Não que nós não tenhamos compaixão, não que nós não venhamos sofrer por ver tantas mortes, por ver tantas crianças sendo esmagadas, por ver tantos desastres. Você vai sofrer, mas você sabe que de maneira responsável o Senhor está permitindo tudo isso, porque chegou a hora de nós deixarmos este mundo. Você não pode mais colocar o seu coração nessa terra, neste mundo. Nós temos que preparar nossas vidas, nós temos que preparar nossas vestes, nós temos que preparar nossas casas, nós temos que preparar nossos filhos, nós temos que saber o grande valor da vida de oração, nós temos que amar esta palavra de todo o nosso coração, nós temos que nos despertar, nós temos que compreender o mais profundo significado daquilo que é ser igreja, é ser o corpo de Cristo, a importância de edificar a nossa casa, cuidando da casa do nosso irmão, cuidando da vida do nosso irmão, dar as mãos, ajudar, fortalecer, encorajar, porque esse é um tempo de apostasia também, irmãos. Esse é um tempo de apostasia. Olha as passagens que nós vimos aqui sobre essa nação, a Turquia, porque tanta ênfase, e agora essa nação em evidência. Isso não deve ser novidade mais para nós, porque a Bíblia já dava evidência dessa nação. No livro de Apocalipse tem um texto muito profundo que aponta para essa nação, Apocalipse 7:2. Então agora está aí diante de nós, é mais uma pecinha pequena, mas ela tem que nos despertar. É uma pecinha pequena, mas Deus tem que falar ao meu e ao teu coração. Talvez não chame a atenção do mundo como deve chamar a nossa atenção. Irmãos, tem que chamar mais a nossa atenção do que o mundo. Quando estava acontecendo a crise na Grécia, nós estávamos estudando sobre a Grécia. Tem que chamar mais a atenção nossa do que a atenção do mundo. O que está acontecendo na Turquia, com a Rússia, nos acontecimentos ali, dentro do contexto deles, o avanço do ISIS, tudo que está acontecendo tem que chamar mais a nossa atenção, porque isso tem que despertar o nosso coração, irmãos, como o coração da noiva, que sabe que o que está acontecendo é para que haja o maior acontecimento do universo, quando Cristo virá para encontrar com a sua eleita, com a sua amada. Como é possível, irmãos, mesmo uma profecia como essa e muitas outras que nós vamos poder abrir a Bíblia e ver Deus, impressionante. Olha a primeira trombeta acontecendo, quando nós estávamos estudando sobre lua de sangue, acontecendo a lua de sangue. Será que você não percebe isso? Quando foi que eu, que você, que nós podíamos estudar profecia olhando para ela? Hoje não, irmãos. Hoje nós falamos da Turquia e ela está aí diante de nós. Hoje estudamos a Grécia, está diante de nós. Falamos de lua vermelha, está diante de nós. O que falta mais para a igreja se despertar? O que falta mais para nós exultarmos, para nós alegrarmos, para nós olharmos uns para os outros e dizer assim, irmão, Maranata mesmo. O Senhor está voltando mesmo. Não é ficar com especulações,
tentando achar o que não tem, porque tudo isso só vai nos levar para olhar para frente e dizer: logo o Senhor virá, logo o Senhor virá, como relâmpago. Olhe bem, irmãos, que ocorre aonde? A Bíblia diz lá na Turquia. Então é um sinal para nós, não é para o mundo, mas tem que ser para mim, tem que ser para você, tem que ser para nós, não é para o mundo, é para nós. O mundo acha que nós somos loucos, aloprados, fanáticos, vazios. Nós pregamos um Deus que boa parte desse mundo não crê. Irmão, se esse Deus não existe, eu falo para você, já valeu a pena para mim, para você, ou não valeu? As melhores emoções nós passamos aos pés dele. Veja as alegrias que você sentiu, as maiores dela foi adorando ele. Se Deus não existe, então acabou a esperança. Mas nós podemos dizer que o pouco de esperança que nós vivemos nessa terra foi nele, foi no Filho dele, foi na volta do Filho dele. Então valeu a pena? Agora, irmãos, muito mais do que você pode imaginar. Vale a pena, porque Deus é vivo, Ele é real, Ele existe, Ele criou este mundo, Ele sustenta este mundo, e Ele voltará para a sua igreja. Ele não faltou, Ele não falhou na sua palavra. Tudo o que Ele falou e se cumpriu. E o mais importante, nós estamos vendo o cenário profético diante de nós pela sua palavra. Que lindo é esse, irmãos, que lindo é isso. Nós estudamos nas 70 semanas sobre o pensamento escatológico, a mudança que houve no pensamento escatológico depois de 1830. Irmãos, como as pessoas liam Apocalipse, e por que as pessoas não liam Apocalipse? Elas liam Apocalipse e não tinham muitas expectativas e perspectivas, porque não tinha nada a ver com elas. Eu pergunto para vocês, o que eles podiam extrair de maneira prática do livro de Apocalipse? É claro, irmãos, que o Espírito Santo muito falou a eles, com certeza falou aos irmãos do passado sobre Apocalipse, mas para nós hoje o falar é muito mais especial, que ele fala aqui e mostra ali. Ele fala e diz: olhai, vede, ouvi. Está vendo, irmãos? Essa é a diferença da igreja hoje com o livro de Apocalipse, é que nós podemos ler e ver, nós podemos ler e ouvir, nós podemos ler e discernir. Só esta geração, irmãos. Louvemos o Senhor por isso, adoremos o Senhor por esse grande privilégio de poder ler a palavra de Deus e ver o seu cumprimento no jornal na manhã seguinte. Ao Senhor toda glória, meus irmãos e irmãs, ao Senhor toda glória. A semana que vem, se o Senhor permitir, nós vamos dentro deste assunto ainda, vamos estudar o capítulo 17 do livro de Apocalipse, se o Senhor nos ajudar. Vamos entender o Vaticano, Roma, como também uma peça muito importante desse quebra-cabeça profético. Se o Senhor nos permitir ver alguma coisa, nós vamos ver, mas mesmo se estudarmos e não conseguirmos ver, que o Senhor limpe o nosso coração, para que não fiquemos aqui no superficial. Se não tem nada para nós, que o Senhor nos perdoe pela perda de tempo, mas vamos ler pelo menos, vamos ver o que o Senhor pode nos ajudar a ver. Esse assunto da Turquia ainda tem muito que se falar, especialmente da relação do Estado Islâmico, mas na semana que vem compartilho um pouco mais sobre isso e a gente avança no capítulo 17. Se os irmãos puderem, leiam o capítulo 13, o 15 e o 17 do livro de Apocalipse, vai facilitar para nós entendermos mais. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade. Em seguida vamos terminar com uma adoração, com um cântico, e assim nós estaremos concluindo essa reunião. Pai amado, no nome do Teu Filho Jesus, a Ti seja toda a honra, a Ti seja toda a glória, a Ti seja todo o louvor.
Obrigado por mais uma vez nos reunir, nos congregar aos teus pés. Obrigado por teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu Espírito, obrigado pela tua palavra. Continue falando ao coração da tua noiva, da tua igreja. Continue chamando ela mais para dentro de ti. Continue arrebatando o coração dela com a tua presença, com a tua voz. Continue tirando ela de tudo aquilo que não é teu, de tudo aquilo que não te glorifica. Atrai-nos. Senhor, nós queremos sair deste lugar nesta noite com o sentimento que fomos atraídos por ti. Vem nos atrair, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.